que será abordado hoje será sobre: existe a vida extraterrestre? Né? Quando eu falei no vídeo passado, extraterrestre, um balde de água fria, né? O tema que será abordado mesmo será a vida alienígena, existência de vida em outro planeta. Esse vídeo é apenas introdutório, vai abordar vários aspectos, vários contextos, né? Alguns paralelos, para que possa ter uma melhor ideia, uma amplitude maior e uma melhor compreensão. Olá a todos, tudo bem? O tema hoje a ser abordado será a respeito de vida alienígena, vida extraterrestre. Há possibilidade de existência de vida em outro mundo, em outro planeta? Então, esse vídeo que vai começar é a primeira parte, a parte introdutória, que vai abranger vários aspectos e alguns assuntos paralelos para dar uma amplitude melhor e uma compreensão melhor. Há possibilidade de vida alienígena? Então, essa aí é a parte 1. Olá, o tema de hoje é reflexão. Reflexão das estrelas, dos planetas, dos sóis, do universo, da vida alienígena fora daqui, que possa, a possibilidade da existência da vida alienígena. Portanto, eu vou colocar aqui algumas considerações para poder dar um entendimento melhor. Então vamos lá. Eu me lembro, como eu tinha dito que era nascido em 65, nasci em 65, 75, eu tinha uns 10 anos, 73 eu tinha 8, e aí vai. Então, por que eu estou colocando essas considerações? Porque no período que eu vivi na década de 70, fase de infância, pré-adolescência e adolescência, muito se via, né, como, não vou dizer como tabu, como mistério, como curiosidades. Isso era colocado muito na televisão, em documentários. O Fantástico, acho que quem lembra disso, Fantástico naquela época, o Hélio Costa, né? Antes começou com a Sandra Passarinho. Aí saiu a Sandra Passarinho, entrou o Hélio Costa, que fazia aquelas entrevistas fantásticas para o programa que tem o nome de Fantástico, né? Quem viveu naquela época vai lembrar muito bem disso. Então eu vou colocar aqui duas vertentes, né? Duas vertentes diferentes para dar uma melhor compreensão do tema que será abordado, desse tema que está sendo abordado hoje. Então, naquela época passava muito assim no Fantástico sobre o catolicismo, não falava muito do protestantismo. Poucas vezes falava do protestantismo, uma vez que aqui no Brasil a predominância era totalmente diferente da atual. Hoje em dia quase que 90%, 80%, 70%, não tenho esses dados precisos. Era católico, né? Então havia muita coisa você via muita coisa do catolicismo, banda, candomblé, algumas coisas, vamos dizer, dos crentes, né? Dos protestantes, ou protestantes, de versão do lado de Lutero, presbiteriano. Lutero e depois presbiteriano. E foi naquela época dos filmes Exorcista, Demônios, e quando eu volto a falar, quer dizer, isso era muito assim presente naquela época. Durante essa década quase toda isso era muito presente, mistérios, bruxaria, né, esoterismo, astrologia, etc e tal. Então, várias noções assim que era muito abordado na época, né? Não é questão de hoje em dia isso nem passa pela cabeça de ninguém, mas quem viveu foi somando culturas, foi somando essas coisas, e para não sair muito do assunto, né, na época quando eu falei passava o Exorcista e tal, então era um tema assim, eu ia dizer pesado, quer dizer, sim, ele chegava a ficar pesado, porque ele impactava o emocional, né? Então você ouvir falar sobre demônios, anjos, o céu, que a existência do céu, a existência do inferno, literalmente, mas será que tinha entrevistas assim mirabolantes,
Aí falava satanismo, será que existe o diabo, o diabinho? E depois você vê que isso tudo é mitologia, isso tudo é alegoria, isso não passa de ideias. Bem mal, existe, dependendo do nosso caráter. Não dessa forma. Hoje nós temos várias informações, então somos mais esclarecidos do que naquela época. Em contraparte, nessa mesma vibe que eu digo não, a vibe é diferente. Nessa mesma época, nessa mesma década, que eu quando falo 70 vai até lá para a década de 80, dentro da década de 80, mas a década de 70 foi muito marcante. E aí quando não falava sobre isso, será que existe céu, será que existe inferno, aí que aquele negócio do Chico Xavier, espiritismo, kardecismo, mistério, né? Quando não falava de religiosidade, espiritismo, falava-se, o assunto ele às vezes mudava para extraterrestre. Não é aquele extraterrestre que eu falei que foi quase que uma pegadinha, um balde de água fria, no que eu disse, nós somos extraterrestres, mas eu estava querendo me referir em plano espaço-tempo, mundo tridimensional como ser, porque nós somos formados, o nosso corpo é formado de elementos da Terra, por isso que nós somos terrenos. E o extraterrestre, eu não estava me referindo ao alienígena, eu estava me referindo à alma. Se a alma é uma coisa teórica, é uma tese, é uma pressuposição para justificar a existência da vida, então ela é imaterial. Se ela é imaterial, ela é extraterrestre. Se ela de repente está fusa com a nossa mente, é o que se pressupõe, que define assim de uma forma misteriosa o milagre da vida, o milagre da existência. Então, quando se falava da parte religiosa, e era muito colocado, era muito enfatizado, era muito polêmico, né? Vamos usar o termo certo, polêmico. Eu estou falando isso para poder ter uma lógica do que eu vou falar já, qual será o cerne do assunto, para não perder também o tema do assunto, para não perder também a linha de raciocínio. Então, quando a pressuposição da existência, conforme eu falei, extraterrestre, ela não tem os elementos da Terra como o nosso corpo tem. Nós somos compostos de sal, minérios, somos compostos de sal, carbono, etc. Temos líquido do nosso corpo. Isso a gente aprende até na escola, né? Nós temos líquido, temos carbono, sal, etc., conforme acabei de dizer. Então esses são os elementos corpóreos que compõem o nosso corpo físico. Por isso que eu falei extraterrestre, fazendo alusão à alma. Então naquela época falava-se, dentro dessa linha de raciocínio, ou de religião, de forma assim polêmica, ou de alienígena, UFO. Quando não estava abordando o assunto, estava abordando o outro. Isso era quase que de forma intercalada, né? Cada semana ou cada época falava de um assunto, de um aspecto de um assunto, de outro. E isso gerou, depois de um certo tempo, gerou até também um paradoxo polêmico. Pô, se existe vida em outro planeta, então Deus não existe, então não existe céu e inferno, porque se existe isso, só existe a gente. Tinha essas perspectivas de pensamento, várias perspectivas de pensamento, vários aspectos específicos de pensamento. Mas isso agora não vem ao caso, que eu estou querendo abordar, porque quando havia essa dicotomia, esses dois paralelos paradoxais eram muito polêmicos. Então, o que eu quero me referir hoje é a cosmologia, planetas, a vida alienígena, a vida supostamente de outros planetas. Então vamos sair da seguinte ideia. Nós temos os planetas, né? Você vê, Copérnico e Galileu foram, acho que o Giordano Bruno foram precursores da astronomia, do universo, do sistema solar. Então, levando em consideração, se nós vivemos numa galáxia, né? A galáxia tem milhares ou centenas de milhares ou quase milhões de sistemas solares numa única galáxia. E quando nós vemos assim esses documentários de astronomia, eles falam que existem zilhões de galáxias. Tem tanto que é como se você estivesse olhando estrelas no céu. A quantidade de estrelas que você vê dentro de um corpo celeste, vamos dizer, na Via Láctea, que é a nossa galáxia, o que a gente olha de estrela, quando você vai para o macrocosmo, a tua visão amplia da sua galáxia para as outras galáxias,
é tanta galáxia que elas são como se fossem estrelas. Então imagina a quantidade de sistemas solares existentes. Se nessa daqui tem centenas de milhares ou milhões de sistemas solares, deve haver então bilhões, centenas ou dezenas de bilhões de planetas, ou centenas e dezenas de milhares de sóis. Sóis com planetas em sua órbita, como também já comenta-se de Sol na mesma galáxia, sem planetas em órbita. Então, quer dizer, tem toda essa informação. Então, mantendo a linha de raciocínio nessa mesma sequência, por que eu estou dizendo isso tudo? Ela tem que partir de um princípio de ideias, de influências de ideias, de aprendizado do que nós vemos, para poder chegar onde eu vou chegar. Então vamos lá. Eu, há mais ou menos 18, 14 anos atrás, ou 12, eu não lembro precisamente qual foi um desses tempos, se foi 18, 14 ou 12 anos atrás, em momentos em que eu parava para refletir, eu começava a refletir, às vezes sozinho, às vezes conversando com amigos, às vezes totalmente sozinho. Mas sozinho você extrai ideias quando você está em conjunto de gente, e é um somatório da ideia que você tem quando você está em introspecção, você está refletindo sozinho, com você mesmo, com a sua própria mente, com a sua própria alma. Então, uma vez eu estava refletindo, essa época que eu acabei de comentar, lá para trás, considerando também os elementos de alquimia que abrange a física, na verdade abrange a física. Comecei a refletir, poxa, temos um sistema solar. Antigamente também dizia-se, ainda voltando para a década de 70, poxa, existe a vida de marcianos, isso cogitava-se muito, de décadas até anteriores à década de 70, falava mais assim, muito marciano, então, porque a mente era muito limitada ao sistema solar. É engraçado isso, né? Então você pensava, marciano, tinha até um filme ainda também, acho que ele era da década de 60 para 70, mas passou na televisão aqui no Brasil na década de 70, o Martin, um marciano amigo, um marciano camarada, que era um seriado, era até uma comédia. Mais tarde teve o Alfio, o ET Teimoso, acho que muita gente deve lembrar disso, mas o anterior era o tal do Martin, que subia umas anteninhas, mas ele queria sumir ou fazer alguma mágica, ele fazia assim com o dedinho e o troço vinha voando. Isso passava antigamente. Então, tirando esses filmes, essas ideias, tinha ideia, marciano, o extraterrestre vem de Marte. Tanto que hoje, depois de tanto tempo, tem muita gente, olha, deve haver vida em outro planeta, porque foi encontrado fragmentos ou descobertas congeladas ou fossilizadas de bactérias, né, de vida, né? Como se fosse célula, né? Vida celular, ou bacteriana, ou vírus, aquilo que dá alimento ao início da vida, fossilizada ou congelada. A ciência, não sei se colheu, mas ela afirma isso. Você vai ver isso em revistas científicas sobre a descoberta de princípio da vida em Marte, ou em lado congelado ou fossilizado, né? Uma coisa ou outra. Então, por que eu estou falando isso? Para voltar na ideia de raciocínio, a reflexão que eu estava tendo. Década de 70 e décadas anteriores, falando, o homenzinho verde, o homem de outro planeta, o extraterrestre, alienígena lá de Marte, se pressupunha que poderia haver vida em outro planeta, mas como eu estou me repetindo aqui, estou sendo redundante, de repente dentro do nosso sistema solar. Como nós sabemos, nós temos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão. Não sei se está nessa ordem, mas são os planetas que tem na órbita do nosso Sol. Esse é o nosso sistema solar. Então, isso serviu de base de reflexão. Dá para ver que Vênus e Mercúrio e Vênus jamais haveria, porque o calor é imenso. Aí depois Marte, essa ideia que acabei de passar, né? E ver que praticamente não tem vida lá. E aí se for para Júpiter, Saturno, outros planetas em que tem gás ou é mais quente ou tem mais ácido no ar, quer dizer, então inviabiliza a possibilidade de vida alienígena ou extraterrestre num desses planetas do sistema solar.
Mas voltando àquela ideia, se nós vivemos numa galáxia que tem várias, como eu falei, milhares ou milhões de sistemas solares, bilhões de planetas e Sol e por aí vai, eu parei para refletir, nós vivemos numa galáxia, filosofando, papo cabeça, a partir daquele princípio físico, de tudo aquilo que eu falei que vai lembrar aqueles outros vídeos anteriores sobre alquimia, sobre física, sobre intensidade de calor, de frio, quando você funde um metal no outro, e aí também depende do grau de calor, o calor é muito alto ou menor, você chega a transmutar através da fusão, você altera as moléculas, né? Na hora que você está cozinhando, você bota mais quente, menos quente, banho-maria, forma de cozinhar, fritar, então você tem o elemento calor, a variável disso, né? Variável de distância, variável de calor. Então, com todas essas variáveis, isso é para poder passar melhor essa linha de raciocínio. Então, quando eu estava refletindo ao nosso sistema solar, ao nosso planeta, isso eu pensei sozinho, isso veio através de intuição. Não lia isso, acreditava que de repente nem a ciência tinha muito. Eu acreditava, não tenho certeza, não posso afirmar que essa linha de raciocínio que eu estou afirmar que a ciência também de repente tinha isso. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou chegar lá. Por que eu estou falando exatamente sobre isso que eu estou falando agora? Então, eu comecei a olhar, poxa, a Terra tem uma distância, ela recebe a luz solar, a luz ultravioleta, é o calor, através do fogo, né? E esse calor, a Terra ela tem um lado que vem calor, e lógico, o lado do vácuo do espaço é um gelo, é uma temperatura gélida, né, no vácuo. Você tem a onda de calor e tem a onda de frio. Então, como nosso planeta, como os demais planetas desse sistema solar, giram ao redor do Sol, estão em órbita do Sol, o nosso planeta gira também em torno do seu próprio eixo. E sendo assim, já que ele gira em torno do seu próprio eixo, vão ocorrendo essas alternações de dia e noite. Numa delas recebe radiação solar, com o calor do Sol, raio ultravioleta, e quando fora da radiação do Sol, é a parte fria, gelada, é a noite. Tudo isso somado com outro elemento, com outro fator. E também o elemento distância do planeta. O mais fundamental, não só a alternância do calor, quente demais e frio demais, como a distância da Terra para o Sol propicia, de repente, a condição para poder gerar a vida, para germinar a vida, né? Quando tudo era chama, o chão era chama, era tudo lava, todos os planetas eram incandescentes logo após a explosão do Sol para formar os planetas. Tudo isso a gente aprende na escola e tudo isso a gente vai refletindo. E todos os elementos que estão à nossa volta, toda a combinação dele, conforme acabei de dar sequência dele, entre calor e frio, proporção, mais intensidade, menos intensidade, né? E a distância também. Então eu imaginava, a distância da Terra para o Sol, ele recebe uma quantidade de calor. Né? Os outros planetas mais à frente. Mercúrio muito mais quente, Vênus é quente, mas não é tão quente quanto Mercúrio. A Terra já tem uma distância, Marte tem outro, e daí por diante. Então eu comecei a imaginar, de repente, a distância de um planeta para o Sol propicia a geração da vida, né? Quando a crosta vai esfriando e aí vai gerando germes. E esse germe, não tem a terminologia germinando, vai virando células. O ser vivo aí daí vai gerando um monte de espécies, que é uma história muito comprida científica a respeito disso, e nós temos essas informações. Então, me baseando nessa ideia, nesse raciocínio, nessa reflexão, eu imaginei, se tem um monte de sistemas solares, pode haver sim vida em outro planeta. Início de existência, ou com a mesma inteligência, ou inteligências superiores mais avançadas, mais tempo, mais antiga que a Terra, ou primitiva, ou moderna, ou lá para frente, como se fosse o futurismo, o que a gente presume, o que a gente vai ser. Bom, neste caso vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês estejam gostando e sinceramente espero que esse vídeo esteja sendo útil para vocês, tá bom?
vai continuar a sequência na parte 2. Tchau, tchau. Até a próxima.